Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para receber as notificações atualizadas toda vez que eu postar um vídeo novo. No vídeo de hoje você vai assistir a segunda aula do nosso estudo da obra No Invisível. Lembrando que nas primeiras aulas que eu postei, né, a aula inaugural, a aula de boas-vindas e a primeira aula oficial do nosso estudo, eu pedi a vocês para estabelecer um horário com seu mentor espiritual para começar os estudos, estabelecer um horário ali para você, além de estudar, né, fazer um resumo daquilo que você achou importante na leitura. Tudo isso eu venho trazendo para vocês como sendo parte das minhas experiências. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse trecho do livro, né, da obra, e o resumo realizado aqui no meu lar, junto com os orientadores espirituais, né, aqueles que eu convido para estudar juntos, né, para que possamos transmitir aqui para vocês com as minhas experiências. Agora penetra por toda parte, instala em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. Foi um trecho da leitura da introdução do livro No Invisível. Lembrando que nós estamos estudando ainda sobre a introdução da obra. Essa segunda aula, né, eu trago para vocês esse trechinho onde vamos fazer uma reflexão sobre ele. Resumo. Desde que nos tornamos mais esclarecidos sobre o Espiritismo e abraçamos o mandato mediúnico, seja como médiuns ostensivos ou não, a primeira iniciativa é implantar o Evangelho no lar e fazer uso de leituras edificantes. Isso aqui está inserido nessa primeira fala. Agora penetra por toda parte, instala em todas as mesas. Por quê? Porque a partir daquele momento que você se torna espírita, às vezes simpatizante, às vezes está ali no começo, né, da sua formação, o seu dirigente, ou a casa espírita, ou quem lhe atendeu, a primeira coisa que ele vai fazer é lhe pedir para que você implante o evangelho no lar. E para que serve o evangelho no lar? Para atrair bons pensamentos, bons espíritos para o seu lar e para a sua sintonia e harmonizar o ambiente que você está passando por uma grande reparação aqui na Terra. Então, ali vai facilitando o aprendizado, você vai sendo mais acessível àquelas pessoas que você tem menos simpatia. Então, ao mesmo tempo, como ele diz que agora penetra por toda parte, por quê? Porque está nos lares, nas casas espíritas, nos grupos, até mesmo em lugares que muitas pessoas como nós, né, fazemos aqui no Parque da Cidade a sessão de psicografia. Lá nós temos um culto de louvor, né, um evangelho a céu aberto para todas as pessoas que participam, ok? Muitos não possuem uma formação adequada, ou seja, muitos médios ainda não possuem essa formação adequada, mas com o tempo, digamos assim, você se permitiu esse estudo conosco, já faz parte da sua formação, tá? Por isso, a implantação do evangelho no lar ajuda a educar a mente para ouvir com atenção as informações recebidas dos mensageiros de Deus. Aí você vai educando a sua mediunidade, vai encontrando a forma de conversar com seu mentor espiritual e observando as mensagens que vão chegando na sua mente e vai deixando aquela dúvida para trás. Ah, eu não sei se é da minha cabeça, não sei se eu ouvi, eu venho ouvindo algumas coisas, e você vai ficando naquela dúvida e você vai alimentando ela, né? E não pisa os pés firmes no chão para dizer: é o meu mentor espiritual, a partir de agora, ele está me ajudando, eu estou percebendo essa sintonia, tá? E você vai observando que tudo que ele está trazendo para você não é uma coisa, digamos assim, do outro mundo, digamos assim, uma coisa mirabolante, como muitos falam, né? Ou até mesmo uma fantasia, né? Não. E até mesmo a espiritualidade superior, ela não vai colocar na sua mente coisas boas. Não, você pode ir porque não tem problema. Não, tem sempre uma mensagem edificante, um texto coerente. Não é bem assim, ouvir aquilo que eu quero. Então tem que ter muito cuidado com isso nessa distinção aí, tá?
Além disso, há muitos grupos de estudos criados por todo o planeta Terra, sendo as casas espíritas e espiritualistas exemplos em maior proporção. Então, por que eu falo espíritas e espiritualistas? Porque tem pessoas, né, que além, passou uma boa parte pelo espiritismo, estudou, fez a formação, trabalhou, mas às vezes ele quer experimentar outro tipo de trabalho, outro tipo de espiritismo, que seja o espiritualismo que é abrangente, né? Aí você vai conhecer a Umbanda, o Candomblé, né? Você vai conhecer outro tipo de fenômenos, né? Entendeu? Outras práticas mediúnicas, porque afinal de contas a mediunidade está inserido nisso, né? Eu passei também pela Umbanda, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando na Umbanda, conhecendo, estudando, para poder falar sobre o assunto, né? Então, não necessariamente você deixa o espiritismo, vai para a Umbanda, você pode participar daquele encontro, daquela casa espírita e trabalhar por um bom tempo. E depois que você aprendeu, depois que você teve que passar por aquela experiência, a própria equipe espiritual, o seu mentor espiritual, aquela equipe que cuida da sua tarefa, ela chegou o momento de findar aquela participação naquele ambiente, e às vezes você não entende, né? Ah, por que eu tive que passar por lá? E às vezes a espiritualidade vai te sinalizando, olha, vai chegar a hora que você vai deixar esse ambiente. E você não aceita, né? Vai acontecendo vários imprevistos para que você deixe a casa e você não deixa. Até a hora que realmente acontece algo que você tem que deixar a casa, né? Porque a espiritualidade, ela tá ali sinalizando, olha, você veio para esse ambiente para aprender, para saber falar sobre o assunto, né? Por exemplo, você é médio psicógrafo como eu, tá? Como eu trabalho com psicografia. E de repente você recebe uma carta de um espírito que foi presidente de um centro de Umbanda, digamos assim, ele fundou aquele centro e ficou ali até o momento do seu desencarne. E aí ele vai contar detalhes do que era feito lá dentro. Se você não entender, né, não participou daquela experiência, não passou, aliás, não participou, não passou por aquela experiência, tá? Não viu aquilo acontecer, por exemplo, uma consulta com o vovô. Se você não fez uma consulta com o vovô, como é que você vai saber falar sobre o assunto? Se você não foi preparado para aquilo, você pode até descrever ditado pelo espírito, mas você não vai saber falar sobre o assunto. Então, muitas vezes, você é levado para esses ambientes para passar lá por um período como se fosse um laboratório, né? Que eu passei pela experiência. Trabalhei com vovô, trabalhei com vovó, trabalhei com caboclo, trabalhei com a cigana, trabalhei com várias entidades para conhecer e entender como elas trabalham. Depois eu fui buscar o aperfeiçoamento sobre essas entidades, sobre livros que trazem, né, esse apoio para que a gente possa conhecer. Deixo aqui registrado neste vídeo, né, uma obra muito importante para que cada um possa ler. Inclusive está liberado para download aí nas plataformas digitais, que é o livro Os Dragões, da Dona Maria Modesto Cravo. Então, nessa obra, Os Dragões, ela fala da quantidade de espíritos que permeia o nosso ambiente, que permeia o planeta Terra, em busca de reencarnação. Aqueles que estão passando pela reparação de erros lá no plano espiritual, né? Melhorando, buscando essa oportunidade de reencarnar. Então, são muitos que estão ao nosso redor. E qualquer oportunidade que eles conseguem, né, logo eles se preparam para uma nova reencarnação, né? Uma nova encarnação. Então, eu falo isso com vocês, por quê? Porque eu já estudei bastante, né? E continuo estudando, aperfeiçoando meus conhecimentos, mas para deixar aqui um pouco sobre a minha experiência, eu tive que passar por ela. Então, se você está passando por essa mesma experiência,
Não se preocupe, não fique chateado se você estiver naquele grupo espírita, naquela casa espírita, naquele centro de umbanda, naquele centro espiritualista, no candomblé, onde quer que seja, né? O que acontece nesse momento? Às vezes chegou a hora de você deixar aquele ambiente. E você não está entendendo que a espiritualidade está tocando o seu coração, seu mentor espiritual está te explicando, olha, você já passou o tempo necessário aqui nesse local. Esse tempo venceu e você não entende. Mas por que aqui estava tão bom? Eu gostava tanto das pessoas, porém tem algumas que eu não gosto. Mas por que você está me tirando daqui? Porque você foi para lá para aprender, para saber falar sobre aqueles impulsos, para saber falar como acontece um trabalho nesse local. E quem sabe você não vai se tornar um orador espírita, uma pessoa que vai fundar uma casa espírita, ou seja, uma sala para oferecer um trabalho de assistência espiritual para outras pessoas, né? Então, muitas vezes a gente leva para o lado ruim, mas não é a própria espiritualidade lhe capacitando naqueles ambientes, tá? Continuando, muitos buscam em silêncio essa conexão para sentir a quão valiosa é nossa capacidade de renovação interior a nos tornarmos eternos aprendizes, tá? Então, todos nós estamos aqui na Terra aprendendo. Cada pessoa que nós encontramos, elas estão, cada uma delas, né, num nível de aprendizado diferente uns dos outros. Cada pessoa buscou o seu aperfeiçoamento na sua área de atuação, né? Buscou evoluir, né? Digamos, o médico, ele passa 6 anos estudando, depois ele tem a pós-graduação, ele tem ali o mestrado, o doutorado, né? Ele tem um monte de tarefa a realizar na frente, né? Até chegar naquele momento que ele diz, agora aqui eu vou dar uma parada, mas eu continuo aperfeiçoando o meu conhecimento, para que ele se torne, né, uma pessoa, né, de confiança da sociedade, onde ele vai fazer o seu nome, né? Onde ele vai fazer o seu nome naquela cidade onde você chega e diz, olha, eu estou precisando de um cardiologista. Ah, o doutor fulano de tal é referência naquela cidade. Mas por quê? Lá, se você olhar na parede dele, tem um monte de títulos, né? Tem um monte de graduação, um monte de cursos de aperfeiçoamento. É igual ao espiritismo, não é diferente. Então, às vezes, você procurar aquele médium, né? Uma casa espírita. Às vezes a gente não encontra, né, no espiritismo. Mas por quê? Porque muitas pessoas ainda não entenderam que você precisa aperfeiçoar os seus conhecimentos para atrair para a sua mente espíritos de luz, espíritos benfeitores, os venerandos como Dr. Bezerra de Menezes. Às vezes, Dr. Bezerra de Menezes visita várias casas espíritas e transmite uma comunicação, porque naquele ambiente é necessário, né, ele trazer aquela informação para que as pessoas dê credibilidade à casa espírita, dê credibilidade àquele grupo mediúnico, né? E ele escolhe, muitas vezes, aquela pessoa mais simples para transmitir o seu conhecimento. Mas existe também outras casas espíritas, grupos pequenos, aonde você diz, olha lá, Dr. Bezerra de Menezes trabalha. Ele trabalha na assistência espiritual. Eu fiz lá um tratamento físico e espiritual, aonde me ajudou bastante. E o médium que trabalha lá é uma pessoa de referência, é uma pessoa de moral elevada, uma pessoa que traz muito conhecimento para todas as pessoas e respeita todos aqueles que estão lá fazendo um tratamento. Então, é a mesma coisa da parte material. Se você é um profissional na sua área de atuação, você vai procurar evoluir. Então, você evoluindo na sua área de atuação escolhida, ali no que você vai realizar como sendo um bom profissional para ser procurado pelas pessoas da sua cidade, você precisa se capacitar melhor, né? Continuando, Hermínio de Miranda diz que não existe o professor de espiritismo. Realmente não existe. Eu estou aqui, né, transmitindo para vocês a minha experiência, né? Eu adoro estudar, mas eu não sou uma professora de espiritismo, né? Apesar de ser pedagoga, né? Mas eu não sou professora de espiritismo. Eu estou aqui aperfeiçoando os meus conhecimentos com vocês que se permitiram a esse estudo junto comigo. Então, enquanto eu vou estudando com vocês, eu também vou aperfeiçoando meus conhecimentos, né? Vou contando as minhas experiências, até mesmo junto com vocês que irão participar desse curso, desse estudo.
Quantas famílias sem recursos, sem apoio, decidiram implantar seus evangelhos em um quartinho nos fundos de seus lares para trabalhar e fazer uso de seus dons mediúnicos com humildade. Então, eu conheci, tanto que a minha mediunidade foi educada nesses ambientes. Quando eu cheguei na casa espírita, a mediunidade de que sou portadora, ela já estava educada. Porém, para trabalhar numa casa espírita, eu tive que passar 3 anos e meio estudando e educando a mediunidade. Mas quando eu lá cheguei para me matricular, para fazer um curso de formação, eu já escrevia, já pintava, já bordava, já costurava. Tudo sem fazer curso algum. Então, eram os dons mediúnicos que estavam aflorados, se manifestavam através das minhas mãos, dos meus dons, né? E isso vinha manifestando da minha mente, trazido de outras existências. Eu já vim preparada. Então, são muitos médios que, assim como eu, já chegam preparados, mas precisa passar por uma capacitação, porque precisa estudar muito. Como eu estudei e continuo estudando. Tanto que eu fundei essa escola de médiuns hoje, né? Digamos assim, na época da pandemia, em 2020, eu fundei a escola de médiuns para transmitir para as pessoas de outras partes do Brasil um estudo, o meu conhecimento. Por quê? Muitas pessoas me procuravam. Nancy, eu não sei o que fazer, eu estudava numa casa espírita, fechou tudo, agora a gente não sabe como estudar. Eu fui para a internet, né? Eu fundei essa escola de médios, montei vários cursos aperfeiçoados, né? Aprofundados da doutrina espírita, cursos para iniciantes, né? E transmitia aqui no meu canal, transmitia via Google Meet, como a gente vai estudar também. Então, isso ajudou muitas pessoas. Passei a escrever as cartas online, a ler no meu canal, a ajudar muitas famílias, né, a acalentar o coração das mães. Muitas pessoas que partiram pelo Covid, isso foi também partido dessa assistência espiritual, mesmo que à distância online, transmitindo o meu conhecimento para as pessoas. Motivei muitos médiuns a estudar em casa porque eles tinham medo, a escreverem em casa, treinar a psicografia porque tinham medo. E realmente, o medo interfere na nossa evolução, tanto material como espiritual, né? E assim a gente vai continuando, né? Lembrando que também, durante a pandemia, né, eu implantei vários evangelhos no lar, no modo online. Fazia vídeo chamado com as pessoas, implantava o evangelho no lar, e elas participavam dos nossos evangelhos aqui no YouTube, né? E assim, as pessoas iam melhorando a sua mente, melhorando o seu trabalho, melhorando o seu equilíbrio mediúnico, né? Porque muitas pessoas as casas espíritas fecharam de uma hora para outra, né? E muitos não retornaram para o mesmo local, por exemplo. Teve pessoas que faziam parte de um grupo espírita. Esses grupos foram dissolvidos e eles não retornaram mais. Então, muitas pessoas também não voltaram para a casa espírita. Entendeu? E aqui nós incentivamos o estudo em casa, nós incentivamos a prática desse estudo benevolente, paciente, com disciplina, nos horários estabilizados com o seu mentor, e ele mesmo vai te orientando a ajudar pessoas que você jamais pensou que seria útil, mesmo que no modo à distância. No entanto, também nos deparamos com pessoas que fizeram mau uso de seus talentos. Então, quantos médios não fizeram mau uso dos seus talentos? Quantas pessoas, né, visitaram a casa espírita desses médios e que mais tarde passaram por uma grande decepção com a moral deles, com o comportamento, com a atitude dessas pessoas, que tem pessoas que até saiu aí na televisão, que até saiu aí nos canais digitais, digamos assim, em proporção mundial, né? Então a gente fica envergonhado. Mas o que vale é o que você está fazendo hoje. Se você parou no tempo, parou nos seus estudos, não tem aonde estudar, vire a página. A partir de hoje você vai estar estudando conosco aqui essa obra no invisível, vai estar tirando dúvidas, né, na nossa sala virtual de médiuns, onde eu vou ouvir vocês, né, as dificuldades, vou estar recebendo as mensagens de vocês, respondendo, né, porque esse momento agora eu tirei para fazer esse trabalho com vocês, certo?
E aqui, para exemplificar esse trabalho, né, essa questão da mediunidade, da moral do médium, do comportamento, da atitude, tem uma história que Chico Xavier nos deixou como referência, né, de uma das muitas histórias que ele recebeu, ditada pelos espíritos amigos que usavam a sintonia dele. Tem o caso do médium Azarias. Você pode até acessar a internet que você vai ler essa história. O médium Azarias era um médium que era portador de todas as mediunidades. Aquela mediunidade rara, quando você chegava na casa espírita, estava lá o Azarias trabalhando. Então, com o passar do tempo, o Azarias foi sendo aquele mais procurado, aquele médium procurado, ele foi sendo endeusado, né? Como acontece com muitos. Aí a vaidade foi subindo a cabeça, ele era mecânico, trabalhava numa oficina mecânica e ganhava pouco. De repente, chega aquele amigo, né? Disfarçado de amigo, digamos assim, usado pela espiritualidade inferior. E conversa, Azarias, quanto é que você ganha de salário aqui nessa oficina? Eu vou dar um exemplo. Eu ganho aqui 5 mil reais por mês, né? Isso supre a sua necessidade da sua família? Não, rapaz, esse valor aqui, né, eu poderia até ganhar mais, né? Aí ele falou, olha, se você quiser ganhar mais, você pode deixar aquela casa espírita e aquela quantidade de pessoas que procuram você lá para tratamento gratuito, a gente pode montar um espaço e ganhar esse dinheiro. E você não precisa mais trabalhar aqui, que você vai ganhar o triplo. Veja bem. Azarias foi convencido por este amigo, deixou o trabalho e deixou a casa espírita. E começou a ganhar dinheiro. Na verdade, ele começa a ganhar dinheiro ali no começo e, de repente, a própria espiritualidade vai tirando aquelas pessoas de perto. Ficou sem nada. Azarias começa a ficar triste, entra em depressão e depois ele desencarna. E cadê as pessoas que prometeram ajudar? Cadê aquele irmão que prometeu que ele ia ganhar o mundos e fundos, deixando, né, o trabalho mediúnico e o trabalho para ajudar a família? A família fica na miséria, ele desencarna e ao chegar ao mundo espiritual ele vai observar tudo aquilo que foi realizado com ele. Então, quantos espíritas aqui na Terra a gente tem visto passar por experiências parecidas? Então, eu deixo aqui como sugestão que você busque aí na internet, né, a história do médium Azarias, certo? Então, continuando aqui com a minha experiência, eu me recordo, né, de ter buscado assistência espiritual numa casa espírita, aonde eu fiquei lá durante 4 anos, numa cadeirinha sentada no canto da sala. Todos participavam, né, da mesa mediúnica e eu nunca era chamada. Mas eu não me incomodava com aquilo, porque afinal de contas, naquele cantinho eu estava sendo preparada. Certo dia, a mediunidade falante, né, a incorporação, aconteceu. E aí tinha um dirigente do grupo que veio conversar comigo. E ele conversou assim comigo, não gostou, né? Ele não gostou porque eu dei passividade naquele cantinho. E era o meu mentor espiritual conversando comigo. E aí eu falei para ele, não, eu não tenho interesse de sentar na mesa, né? Eu sinto que eu não estou preparada ainda. Mas aquelas pessoas que estavam do meu lado, aquelas pessoas ali, eu ajudava aquelas pessoas, esclarecendo os espíritos, porque eu estudava. Então, no momento que elas transmitiam a passividade, eu esclarecia o espírito que estava do meu lado com essa pessoa. E dessa forma eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento, Certo dia, esse rapaz desencarnou. Né? Ele é uma pessoa muito boa, ajudava muitas pessoas. E ele desencarna, né? Ele desencarna. E aí ele veio na minha sintonia. E ele começou a conversar comigo, começou a falar comigo. Inclusive, o desencarne dele aconteceu, antes de falar sobre o assunto. Ele estava igual eu estou sentado aqui na minha cadeira, né? Na frente do computador, ele estava trabalhando. E ele desencarnou sentado ali. E ficou, e para encontrar ele, acho que foi 2 dias depois que encontraram ele sentado na cadeira, né, desencarnado. Porque ele não apareceu no trabalho, ele não apareceu, procuraram ele, encontrou no dia seguinte que foram encontrar.
E de repente esse rapaz busca a minha sintonia e vem me pedir perdão. Falou dos erros cometidos na casa espírita. Falou que muitas pessoas que foram lá, né, que muitas vezes, assim como aconteceu comigo, né, ele não cedeu aquela oportunidade de sentar na mesa, de educar a mediunidade ali junto com eles, de trabalhar, porque ele sabia, né, que aquelas pessoas tinham condição, porque ele via, ele sentia, ele esclarecia os espíritos, ele tinha todo esse cabedal de conhecimento. E aí ele fala dos erros cometidos, ele fala de tudo isso. Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo, não se preocupe, né? O tempo que você vai estar aí no mundo espiritual, você vai aprender, né? E depois, quando você estiver bem melhor, você vai voltar lá naquela casa espírita e vai ajudar aquelas pessoas, né? Muitas vezes aquela que você maltratou, aquelas que você não ofereceu oportunidade. Com a minha pessoa não tem problema nenhum, porque eu entendi. Mas hoje eu estou aqui, vou escrever a sua história. Ele me contou toda a história dele, eu escrevi na maior boa vontade, né? Entendeu? Então, observando esse lado, a própria espiritualidade, ela traz essas informações para você. E aqui, para encerrar a nossa segunda aula, eu tirei um trecho do livro, né, da leitura que nós estamos estudando, o livro que nós estamos estudando no Invisível, que foi da introdução. Você vai anotar aí. Eu vou falar novamente aqui qual foi o trecho que eu tirei. Agora penetra por toda parte. Instala em todas as mesas, tem ingresso em todos os lares. Ou seja, o espiritismo, os fenômenos, a mediunidade, o trabalho mediúnico, né? E eu fiz um resumo conforme aquilo que eu fui entendendo daquilo que eu li. Acrescentei com as minhas experiências. E isso você pode continuar fazendo sem medo, porque o seu mentor espiritual, o seu orientador, a equipe espiritual vai estar te assessorando, né? Te acolhendo junto com aquilo que ele pretende que seja realizado com você, para te ajudar a aperfeiçoar os seus conhecimentos. E se você for um médium que veio para ajudar pessoas, para abrir um espaço para trabalhar, você não vai ter medo de fazer isso, porque você vai aperfeiçoar o seu conhecimento, a espiritualidade vai aproveitar para te levar para o astral, para as escolas de lá, e vai continuar a sua capacitação do outro lado, e você vai se permitir, caso seja da sua vontade e interesse, montar uma sala para ajudar as pessoas que precisam, né, do seu atendimento, do seu acolhimento e de todo esse trabalho que você veio realizar. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Deixe na descrição desse vídeo, aí nos comentários, o que você está achando desse estudo. Como você nos encontrou. Se ele está lhe fazendo bem, se ele está abrindo portas para você, ou se está te ajudando nesse despertar para o equilíbrio mediúnico. Até o nosso próximo encontro.